Casamento às Cegas Brasil deu o que falar nas redes sociais, especialmente na última semana, com o reencontro que foi disponibilizado aqui no YouTube, no canal da dona Netflix. E se você tá inscrita aqui no canal, tem as notificações ativadas, você sabe que eu gravei uma série de vídeos sobre os casais de Casamento às Cegas Brasil. E como não poderia ser diferente, vocês inclusive pediram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, @MaiaraJBrasil vai aparecer aqui na tela. Vai lá me seguir também. E o link tá aqui na descrição. Vocês pediram, não podia ser diferente. Estou aqui para falarmos sobre esse reencontro. Teve climão, teve um monte de coisa, teve casalzinho feliz. E já começo aqui, gente, pagando minha língua, fazendo o maior papel de palhaça, porque gravei um vídeo dizendo que gostava de Carol e Hudson, que eles pareciam maduros, que eles tinham se entendido, que eu acreditava no relacionamento deles, e logo no começo descubro que estão separados. O casamento não vingou. Tudo aquilo que eu pensei errado. Aparentemente tem coisa ali naquele casal que não foi dito, que não foi trazido para esse reencontro, coisa que só eles devem saber em relação ao motivo desse término, mas alguns pontos que foram trazidos nós iremos analisar aqui. Um deles que me chama muita atenção é algo que me chamou a atenção logo no começo também da série, quando o Hudson ele dá a entender que a Carol assusta ele, que a Carol deixa ele um pouco com medo, porque ela é muito empoderada, porque ela é muito posicionada. E aí ele traz isso, dizendo que em alguns momentos ele teve medo disso sim, como se ela estivesse errada. Pra mim, isso soou um pouco como masculinidade frágil. Não estou dizendo que todos os posicionamentos, todas as formas de falar ou de fazer da Carol sejam as mais corretas, mas me soou ali um pouco de fragilidade da parte dele, até mesmo porque no final ele diz que eles teriam um relacionamento em um outro momento, que essa porta estaria aberta para ele. Então ficou parecendo como se fosse a desculpa perfeita, já que se realmente fosse algo que o incomodava tanto, ele não teria dito que no futuro talvez eles pudessem ter um relacionamento. Foi a minha impressão, a minha sensação. Inclusive, coloca aí pra mim nos comentários se você também ficou assim, com esse sentimento de que eles não falaram tudo, que tem coisa aí que a gente não sabe. Já o encontro entre a Dai e o Rô me pareceu muito sincero, me pareceu muito honesto e reafirmou aquilo que eu já tinha dito no vídeo sobre eles. Se você não assistiu, o card tá aqui em cima. De que o Rô é um garanhão, que o Rô é aquele cara que tá ali, que paquera todo mundo, que fala coisa bonita pra todas elas e nananá, quando na verdade ele não é tudo isso. Inclusive, uma fala que ela tem ali é de que a gente pode sim mudar pelo outro no relacionamento, mas isso não deve ser uma prisão, não deve ser algo que realmente se torne um peso, um fardo muito grande, e mostra pra gente que a questão das mudanças que ela teria que fazer se tornaram um fardo para ela, realmente se mostraram pesadas demais por conta da pressão ali dele. Olha, tem que ser assim, tá vendo? Usou, guardou, sujou, limpou, tudo do jeitão dele. Não posso negar que achei um pouco babaca da parte dele quando no final ele diz: ah, vamos sair, quem sabe ter uma amizade colorida e não sei o que, sabendo que ela tá num relacionamento. A Nanda e o Thiago foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui dessa série, que era um casal que eu esperava realmente que não estivessem mais juntos. O que não esperava é que ela realmente tivesse se encontrado com o Mac e que eles estariam juntos. Mas esse reencontro mostra que aquilo que nós já tínhamos visualizado, aquilo que a gente já tinha até discutido no vídeo anterior, estava correto. A forma como ele desmerecia o trabalho dela, a forma como ele queria que ela fosse uma mulher que ela não era, para se encaixar no padrãozinho, no sonho dele, não seriam duráveis, não fariam daquele relacionamento um relacionamento durável. E a impressão que a gente tem com as poucas cenas entre ela e o Mac, e até mesmo depois nas redes sociais deles, nos dão a entender que eles têm mais afinidades, que eles têm mais coisas em comum, que ele valoriza o trabalho dela,
que ele não tem ali as mesmas ressalvas, ai, eu quero uma mulher purazinha, ou ai, quero uma mulher assim, assim, assado, o que nos dá a entender que esse relacionamento tem muito mais para dar certo. Um ponto bem importante é que o Thiago diz que houve uma traição, e que o relacionamento foi terminado por celular. E a Nanda nega, diz que eles tinham um relacionamento aberto e que ela conversou com ele pelo celular e ofereceu deles se encontrarem e ele não quis. Essa questão do se encontrar, do por celular e não sei o que, eu particularmente acho mancada, mas depende, né? Se tá um num estado, outro no outro, vai se encontrar só pra terminar? Talvez não seja necessário. Se mora perto, mora ali do lado, terminar por celular é feio, é mancada mesmo. Agora, em relação à traição e ao relacionamento aberto, é uma dúvida que ficou aí no ar e é uma coisa que a gente sempre pensa. Será que todos os caras, todas as mulheres que dizem que vivem em um relacionamento aberto, o parceiro, a parceira, sabem que estão em um relacionamento aberto? Porque é um tal de ter uma galera aí em relacionamento aberto, mas só essa pessoa sabe. O outro não tá sabendo que tá no relacionamento aberto. Então, é preciso existir muita clareza se for optar por um relacionamento aberto. Aí você tem que avaliar se isso é pra você. Pra mim, tenho certeza que não é. Mas se é pra você, ótimo, desde que as coisas estejam muito bem esclarecidas, pra não ficar ninguém magoado, pra não ficar essa história de traiu, era relacionamento aberto, não tem traição, isso e aquilo. Então, em águas claras, gente, deixa tudo limpinho, preto no branco, é assim, é assado, pode isso, não pode aquilo, pra evitar dor de cabeça, porque aqui é uma série, porque pra eles era um experimento, era coisa de uma série, não era um relacionamento de anos, não era nada nesse sentido. Aí na sua vida, às vezes você tá num relacionamento há muito tempo e de repente você tem uma surpresa dessa. Então, tudo muito claro, muito esclarecido, melhor pra todo mundo. E a Luana e o Lício, como todos imaginavam, permanecem juntos, aparentemente muito bem, apesar de que irão morar em lugares separados por conta de trabalho, por conta de rotina, mas ainda assim eles parecem estar muito conectados e muito alinhados em relação a esses pontos, e eles têm uma maturidade diferenciada, o que é algo que desde o último vídeo que eu gravei e eu falei sobre eles me chama muita atenção, porque parece realmente que eles conversam bastante, que eles têm a comunicação alinhada, que eles têm as expectativas alinhadas, e isso não é um problema para eles. E é muito importante que a gente tenha isso nos nossos relacionamentos, a comunicação sempre muito alinhada, porque se acontecer de repente ter um problema logístico mesmo, você vai passar um tempo aqui, outro ali, uma viagem a trabalho, ou de repente um parente ficou doente, alguém tem que cuidar, alguém tem que prestar uma assistência, essa distância física, em alguns momentos, não seja um problema tão grande para a relação de vocês. Mas tudo isso exige o quê? Uma comunicação extremamente alinhada. A Luana e o Lício parecem ter uma comunicação extremamente alinhada. Se você não tem com o seu parceiro ou com a sua parceira, trabalhem em cima disso, conversem, comecem a desenvolver isso para que vocês tenham um relacionamento melhor. E por último, como foi o último casal que apareceu no reencontro, nós temos quem? Chayanne e Ana Prado. Gente, foi torta de climão. Torta de climão, foi extremamente desconfortável esse encontro para eles. Inclusive eu assisti outros vídeos aqui no YouTube mesmo, falando sobre linguagem corporal, sobre como eles se portaram, se comunicaram, e é evidente para qualquer um o desconforto dos dois ao se encontrarem, o desconforto deles em se enfrentarem. O Chayanne mantém aquela postura arrogante, aquela postura de que não arreda o pé, de que eu tô certo e pronto, acabou. Eu já havia dito anteriormente, me parecia que os dois eram geniosos demais para estarem juntos. Mas no reencontro ficou provado que o Chayanne tem um pouco mais disso do que
a Ana, para ela era algo muito importante, muito grandioso, o relacionamento dele com a filha. Então a forma como ele se portou e até mesmo ele ter xingado ela baixo ou não, a menina ouviu ou não, foi algo que marcou muito para ela, que foi algo muito relevante que ela teve ali, como podemos dizer até que um divisor de águas nessa relação. E isso mostra pra gente pontos que a gente já até falou anteriormente. A mulher que tem filhos, o homem que tem filhos, quando ele vai se relacionar com outra pessoa, é importante que essa outra pessoa respeite essa relação, que ela se esforce para ter o mínimo que seja de uma relação saudável, porque eles vão conviver, vai fazer parte do núcleo familiar, vai ter um parentesco por afinidade, então é importante que valorize isso. E o Chayanne não valorizou em nenhum momento. Em nenhum momento a menina tá ali brincando com ele e ele simplesmente ignora, sabe? Tipo, caguei. É isso que parece na série e isso doeu muito na Ana. E ele foi extremamente arrogante no reencontro, até mesmo naquela última cena onde eles teriam a oportunidade de conversar, que ele só fala e não deixa ela falar. Achei extremamente ofensivo, mostra ali algumas características que de repente a um longo prazo poderiam se transformar sim em um relacionamento abusivo. Acho que eles fizeram muito bem ficando separados e que talvez com outras pessoas seja diferente, mas me traz a confirmação de que as diferenças culturais precisam ser avaliadas, porque ele até usa isso como uma desculpa, eu não conheço mais gírias, isso aqui. Achei um pouco forçação de barra. A parte da mãe, então às vezes para ele, a esposa, a que ama por uma questão cultural, ela vai fazer tudo pro marido. Mesmo que ele saiba fazer, porque quando eu era solteiro eu fazia, mas agora eu tenho uma esposa, ela vai fazer. E as culturas não estavam alinhadas nesse sentido. Não houve uma conversa nesse sentido antes. Eles não tiveram esse tempo de se conhecerem e já partiram ali para a convivência, que é o experimento, né, gente? E isso traz muitas dificuldades para eles. Então, é extremamente importante que a gente avalie se as culturas estão alinhadas entre o casal. E o mais importante, que não se perca o respeito. Porque mesmo que a gente parta do pressuposto de que os dois são pessoas boas, mas que não foram boas o suficiente uma para outra, porque a gente não teve ali tempo suficiente para dizer que é um relacionamento abusivo, que é isso, que é aquilo, a partir do momento que falta o respeito, é preciso repensar essa relação. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como identificar uma relação que já acabou. E esse é um dos principais fatores. Quando eu xingo de tonto, de idiota, de porco, disso, daquilo, que ficou claro que era uma prática entre eles, isso dificulta a relação. Isso significa uma falta de respeito. O respeito já morreu, o respeito já acabou. E aí, depois disso, sobra o quê? Se a gente não respeita? Se a gente não tem a habilidade de pedir desculpas, que é uma dificuldade muito grande do Chayanne, mesmo que ele acreditasse que ele estava certo, eu acredito, pessoalmente, que vale a gente pedir desculpas quando a gente machuca outra pessoa, especialmente por essa questão de cultura. Então, pra mim, às vezes, uma coisa que eu falo, tá tudo bem, é só o meu jeito de falar, mais assim, mas pra outra pessoa isso pode cair diferente, isso pode soar diferente. E quando ela me fala que ela ficou chateada, quando ela me fala que aquilo ofendeu, é meio que minha obrigação sim me desculpar, me perdoar. Porque o relacionamento é isso. E a comunicação exige isso, uma comunicação alinhada. Eu tenho que falar da forma correta, como eu quero que as pessoas me entendam. O que acontece é que no dia a dia, a gente vai falando, vai soltando, vai sendo sem pensar as coisas. Às vezes acontece uma situação onde a outra pessoa se ofende e cabia a quem estava falando comunicar da forma correta. Então é muito importante que a gente trabalhe a nossa comunicação, que a gente trabalhe a forma como a gente se posiciona dentro do relacionamento, que a gente aprenda a se desculpar, porque muitas vezes é melhor a gente estar feliz do que ter razão.
E mesmo para sair de uma relação, mesmo que eles não fossem continuar juntos, o que já estava evidente, sair com respeito, sair com dignidade, com respeito à história que tiveram, com respeito à história do outro, à família do outro, aos amigos do outro, isso é muito importante, que a gente mantenha sempre o respeito nas nossas relações. Então eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre relacionamentos com essa série que deu o que falar. É a série Casamento às Cegas Brasil. Se tiver uma nova temporada, com certeza a gente vai vir aqui conversar de novo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela amiga que ficou comentando com você no WhatsApp sobre essa série. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!